A manutenção da frota da prefeitura não está compensando, hein? Não está compensando. Carros velhos, com muito tempo de uso, manutenções caras, fizeram com que a prefeitura abrisse uma licitação para o transporte de funcionários públicos em veículos de aplicativo. Sério, gente? Não, tá escrito aqui no TP. Vamos ver aí, então, a explicação, claro, né, do Fábio Cavazotti, que é o secretário de Gestão Pública, para contar essa história para a gente. Mas a licitação está aberta, né? Aperte o play para a gente ver. Veículos da prefeitura estão capengando. Alguns deles nem têm condições mais de rodar, de tão velhos que são. E esses veículos dão um prejuízo muito grande na hora de manutenção. A gente tem um estudo feito em parceria com o Núcleo Interdisciplinar de Gestão Pública da UEL, o NIGEP, que é um órgão que faz estudos na área de gestão pública, tem uma grande parceria conosco. E esse estudo demonstra que os veículos próprios, a frota própria do município, quanto mais tempo de uso, ou seja, tanto pelo ano quanto pela quilometragem, ele começa, obviamente, a dar mais manutenção, gastar mais combustível. Então, o custo do quilômetro rodado, de acordo com o tempo de vida do veículo, ele vai ficando mais alto. E o município, de fato, ele tem uma frota de aproximadamente 800 veículos, e uma parte dele, uns 100 e alguma coisa, já tem um tempo de uso bastante avançado, o que traz, né, um custo de quilômetro rodado bastante alto. Por outro lado, você fazer a compra de 100, 150 veículos não é fácil em razão da questão financeira e de todas as necessidades que o município tem. Estudando tudo isso, a gente chega a uma solução que a gente entende inovadora e inteligente, que é fazer um processo licitatório para contratar transporte por aplicativo. Então, as empresas que têm táxis cadastrados, esse tipo de veículo que seja regularizada junto à CMTU, elas vão poder participar da licitação e vai permitir que dos servidores do município de Londrina que possam fazer o seu deslocamento determinada, às vezes por uma reunião, vai de um prédio para outro, não é? Ao invés dele fazer isso com o veículo próprio, ele faça isso pelo transporte de aplicativo. O custo do quilômetro rodado, ele cai bastante, não é? De maneira que a gente diminuiria a necessidade de uma frota tão grande, utilizando os táxis, os aplicativos que tiverem regularizado, e nos permitiria ao mesmo tempo aqueles serviços que têm que ser com frota própria, por exemplo, uma fiscalização da Secretaria de Obras, que vai numa obra, vai em outra, não é? O fiscal da Secretaria de Fazenda, aquela pessoa que às vezes vai fazer fiscalização à noite, esses tenham veículos mais novos, porque a gente conseguiria se desfazer, não é? Leiloar os veículos mais antigos. De maneira que é uma forma de otimizar a nossa frota, não é? Reduzir o custo do quilômetro rodado e, de quebra, auxiliar aí um setor bastante importante da cidade dos táxis, não é? A gente tem esse programa muito forte de contratar cada vez mais empresas locais com resultados muito interessantes, e isso também é uma forma de deixar o dinheiro em Londrina, de circular mais recursos. Fala em aplicativo, mas é basicamente para os táxis, né? Hoje em dia, a gente consultou a CMTU, quem está regularizado por aplicativo são os táxis, não é? Então, a licitação, ela tem como objeto a contratação de um aplicativo que tenha os veículos cadastrados. Então, por exemplo, um Uber, em tese, poderia, se tivesse regularizado, mas não está. Nesse momento, a participação seria, sim, da frota de táxis de Londrina. Tem também uma pressão para os aplicativos se regularizarem? Não, sinceramente a gente está fazendo isso em torno, assim, em razão das vantagens que isso vai trazer para o poder público, né? A gente ter deslocamentos de servidores a um custo menor do que o que apresenta esses veículos mais antigos e nos permitir renovar, não é, a nossa frota sem uma necessidade de um aporte bastante grande. Aquele estudo que eu estava dizendo, ele mostra isso. Para cada tipo de uso, você tem uma solução mais vantajosa, não é? E essa questão de transporte, de mobilidade de servidores dentro do próprio município, para reuniões, não é? Para um encontro, para um evento, pode ser feito pelo aplicativo, é mais barato, e essa é a razão primordial.